O cara que botou um bi dos aposentados do Rio, de repente voltou 50 milhões, voltou 100 milhões, voltou como? Então, assim, é sobre isso que nós estamos falando, né? Porque senão parece só que é uma decisão empresarial errada, né? Então, assim, vários estados, vários setores, os atores que detêm o poder, né? Tanto no Supremo, tanto no Bacen, seja em qualquer outro lugar, os caras fizeram muito dinheiro. E isso, sim, deixa ainda mais um escândalo da sacanagem. As malas para um lado, mala de dinheiro para o outro, partido político. Fala mais, por favor. É que é aí que o jogo fica interessante. O jogo fica interessante aí por quê? Porque a partir do momento que o Vorcaro... eu sempre cito isso, tem uma série de mafioso americana dos anos 2000 que chamava Boardwalk Empire. E tinha um mafioso que chamava Nuck Thompson, e o mafioso falava... There's no half gangster, ou you can't be half gangster. Tipo, não existe meio gangster. Se você vai ser gangster, você tem que ser gangster completamente. E o Vorcaro entendeu isso. O Vorcaro entendeu assim, não dá pra eu comprar só um cara. Se eu comecei a comprar um, eu vou comprar todo mundo. E ele foi se alavancando na compra das pessoas. Um exemplo que eu dou é a compra da Ambipar, uma empresa quebrada em recuperação judicial. A partir do momento que ele consegue contratos pra Ambipar, e aí o mercado começou a ver, nossa, a Ambipar tá crescendo, aí ele começa a comprar todo mundo pra ajudar com contratos pra essa Ambipar. E aí você começa a ter um escândalo próprio da Ambipar. É óbvio que ele molhou a mão de todo mundo. Tem um cara, ele foi no Market Makers, que é um podcast do mercado financeiro. Sim. E o cara falou, cara, dá pra analisar aqui o balanço do Banco Master. Qualquer um que analisasse as despesas administrativas no balanço do Banco Master, que é qualquer coisa, despesa administrativa, fala, não existe. Um banco não tem tanta despesa administrativa. Um banco de investimento não consegue gastar tanto que é isso. Ele tem 10 mil escritórios. Então tinha uma despesa que era usada e que ele já estava lavando ali, que era usada para sustentar o pagamento multimilionário desses caras. Tanto os oficiais quanto os não oficiais. Os oficiais a gente viu, eles tinham contratos de consultoria com a República inteira. Ex-presidentes, ex-ministros da Fazenda, ministros da Justiça. Tô falando Michel Temer, o Guido Mantega, o Ricardo Lewandowski. Ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, que tem toda a diferença. Né? Tem mais... Viviane Barsi de Moraes. Com um contrato que não existe em escala global de advocacia. 129 milhões... 3 milhões por mês, né? E aparentemente ela tinha que fazer as defesas em cortes superiores, né? E aí foi visto que ela só teve uma vez, sabe? Numa corte superior para defender um assunto do Master. E assunto menor. Um cara, eu posso ler um superchat de vocês aqui? Ele falou assim, ó. De verdade, eu não entendo por que vocês complicam tanto para explicar. De forma curta e simples. É um esquema de pirâmide usando o CDB. Portanto, ele pagava rendimento com o dinheiro que entrava. Por isso estava atrás demais. Não era só isso. Era isso também. Isso é uma parte do escândalo. Porque existem esquemas de pirâmide que você não precisa comprar a República inteira para fazer o esquema de pirâmide. A questão é que, naturalmente, ele usou as coisas para pagar o CDB dele, mas isso não explica o poço de petróleo dele na Venezuela. Ele simplesmente foi para um outro ramo de negócio na Venezuela. Isso não explica, por exemplo, que ele pegou um pedaço do dinheiro dessa operação e montou uma operação paralela com o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que é a Moria Assets, que era uma empresa de venture capital que ele ficava investindo em um monte de coisa. Dava quase bilhões de investimentos dos caras. Então é óbvio que ele montou outros negócios paralelos, ele montou todo um aparato de negócios. E óbvio que... o que é uma outra? O precatório. O precatório, ele estava ganhando dinheiro com a operação do precatório. Então não era só isso, era também isso. E o problema é assim, se quiser entender nos detalhes, a gente vai precisar explicar nos detalhes essas coisas. Por quê? Porque o grande crime é a compra dos agentes públicos. E o fato dos agentes públicos perceberem que isso tudo estava acontecendo e continuarem se vendendo nessa história, que é a coisa mais maluca. E aí você vai percebendo que eles estavam envolvidos com todo mundo que era um grande agente público no Brasil. Então, a dimensão começa a ficar grande. Né? Essa pra gente chegou no BRB, vai dar na fase assim, acho que vai dar calote. Que é a emenda... A emenda Vorcaro, né? Que é basicamente o seguinte, se você tem um dinheiro investido num banco, você tem... o Estado, ele tem um negócio que chama Fundo Garantidor de Crédito, famoso, né, FGC, que ele garante que até 250 mil reais que você tem investido lá, ele pode te devolver. Apesar, né, que a gente sabe que o Estado ele tem, acho que coisa de 3 ou 4%, né, garantido do FGC. Ou seja, se tiver uma quebradeira geral em mais bancos, o Estado também não vai ter como pagar. Mas, beleza, ele tem lá o Fundo Garantidor de Crédito. E aí ele pagava até esses 250 mil. Só que quando já estava no momento que o Vorcaro já estava afundado já no esquema dele, já tinha tentado pedalar, pega um dinheiro daqui, puxa um governador dali, não estava tendo jeito para ele recorre ao grande amigo dele, Ciro Nogueira, que
tenta passar no Senado a chamada emenda Vorcaro. O que ele queria com isso? Ele queria aumentar o valor do FGC de 250 mil para 1 milhão. Para 1 milhão de reais. Né, no primeiro momento. Ou seja, para fazer com que o Estado garantisse até 1 milhão de reais para todas as pessoas que tinham dinheiro investido lá. É pior que o Estado. Quem ia garantir são os outros bancos. Também. Isso que eu ia te falar, cara. Acima de 250, a pessoa toma prejuízo sem que ir para a justiça. Sim. Não é isso? Sim. O lance do FGC, ele tem um erro embutido. Assim, é uma discussão séria sobre o FGC. É legal garantir o pequeno investidor, mas só o pequeno. Porque investir no mercado tem risco. Quer dizer, eu vou lá, boto 1 milhão no Banco Master, eu boto 600 mil reais no Banco Master, começa a ficar girando, aí ele vai lá, eu sei que é um título podre, aí ele vai lá, vai dar calote e eu recebo esse dinheiro. E ainda paga com os rendimentos, né? Isso é injusto. Então o que os caras queriam... O que os caras queriam fazer era uma rodada de recapitalização do Banco Master com o FGC subindo a 1 milhão. Porque isso significa o seguinte, a partir do momento que o FGC chega a 1 milhão, o risco que você tem é 1 milhão. Eu posso contrair 1 milhão de risco que tá tranquilo, eu vou receber do FGC. E aí eles iam motivar investidores a botarem mais grana no Banco Master com essa emenda. O Ciro Nogueira quase passou. Ele é um dos caras mais influentes do Senado, ele quase passa. Barraram por pouco, pegaram ele no pulo, até chamaram de emenda Vorcaro e não passou. Aí o Vorcaro fica engripado, e o que ele fica tentando fazer é interferir lá no governo Lula, especialmente depois que entra o Galípolo, para tentar postergar a quebra do banco, só que isso fica muito público, e aí vem a liquidação do Banco Master, e aí o escândalo, nossa, descobrimos o escândalo. Só que agora a gente está descobrindo as ramificações do escândalo. Porque o que o Vorcaro tentou fazer no final foi, vou tentar reaver, né, voltar atrás na liquidação do banco, vou tentar... E, né, agora no fim do ano, vou convencer um aliado no TCU, que era o Jonathan de Jesus, a desfazer a liquidação do banco, para o banco voltar a ficar de pé. E é um absurdo, porque o banco volta a ficar de pé, mas o banco não consegue se pagar, ele dá calote no mesmo momento e ele quebra no mesmo momento. Mas era uma estratégia até de proteção jurídica que ele queria fazer. E depois eles conseguiram, mesmo com o Vorcaro preso e saindo da cadeia, através do Alcolumbre, ele conseguiu nomear um sujeito, que é o Otto Lobo, com nomeação via Lula, para a Comissão de Valores Mobiliários. Para a presidência. E esse Otto Lobo é um cara que está lá nomeado para ajudar o Joesley Batista e o Vorcaro. O Joesley e o Vorcaro que são amigos. Sócios o Otto Lobo era diretor já da CVM e todas as decisões dele, né, foram no sentido de decisões pró-Banco Master, né? Então, ele foi o cara ali colocado depois, né? Tem essa tentativa de colocá-lo na presidência justamente para isso. Pode falar. Porque esse escândalo é tão bizarro. O cara foi preso e saiu, e mesmo assim ele conseguiu, ele é tão poderoso, ele comprou tanta gente, que ele tava lá assim, ele botou o cara da CVM, o presidente da CVM, indicação do Lula, é uma indicação do Banco Master, com o Banco Master tendo sido liquidado. E aí, né, o Dias Toffoli começa a interceder no processo, descobrimos que o Dias Toffoli ele tem relações, vamos ser claro, empresariais, não o Dias Toffoli, o irmão do Dias... Tomar cuidado para não tomar... O irmão que é padre, né? O irmão que é padre, que mora numa casinha... É um grande investidor de resort também, né? Simples, né? E aí aquela entrevista do Estadão com a esposa do irmão dele, a cunhada também, uma casa simples, né? Que também é sócia. Que ela diz que, imagina, meu marido nunca teria um resort. Né? Moço, olha pra minha casa, moço. Você não tá vendo, né? A sinceridade aí, né, dela pega de surpresa. Mas assim, irmão... Eu tô entendendo. Ele foi comprando tudo e assim, cara, sabe o que me chama a atenção? Quando você fala de um milhão mensal pro Manteiga, não é pro Manteiga, né? Quando você fala de 3 milhões e tanto para a esposa do Alexandre de Moraes, não é para ela, né? Porque assim, irmão, para quem vai esse dinheiro? Vai direto para os agentes políticos? Né? Vai direto para os ministros da Suprema Corte? E outra coisa, irmão, por que você sabe que tem esse contrato de 129 com o Banco Master? Por que você sabe que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões, 3 milhões e meio por mês? E as outras empresas que nós não sabemos? Quantos contratos tem? Então, porque assim, o Banco Master é o destaque. Sim. Só que quando o Banco Master tem problema e é liquidado, começou a ter um vazamento dos contratos diretamente com o Banco Master, perfeito? Sim. Só que um cara como o Vorcaro, ele tem quantas empresas? Dezenas. Ele tem quantos operadores financeiros? Centenas. E vendedores do mercado financeiro, milhares. Pois é, então, quantos contratos nessas centenas e milhares de empresas também não tem com os agentes públicos da República?
Sim, bom, se você... lembra que tinha aquela série... A da droga lá, maravilhosa, você gosta dessa série também? Breaking Bad. E aí fizeram um spin-off do advogado Breaking Bad, que é o Better Call Saul. Essa é melhor que o Breaking Bad, inclusive. Tá? O que você faz? No caso do Vorcaro, você pode fazer os spin-offs. Você vai fazer um só spin-off, que é o spin-off do Nelson Tanuri. Assim, As Aventuras de Nelson Tanuri. Que é um cara do REAG, que por si só, ele tá na Operação Carbono Oculto, que envolve PCC, que envolve combustível, mas que envolve, assim... compra da EMAI, que é a empresa de saneamento básico de São Paulo, que aí ele usou títulos do Banco Master para calcionar a compra, aí deu calote, aí o Tarcísio do nada vai e convence as adquirentes da Sabesp a comprar a EMAI, aí ele foi atuar lá no Paraná, no mesmo estado em que a turma do Banco Master tinha relação com o Ratinho Pai. Assim, você entendeu? Se eu puxar só o spin-off do Tanuri, dá um dos 10 maiores escândalos de corrupção do Brasil. Ou seja, os spin-offs já são gigantescos. Se eu ficar só na side quest, só na aventura do Ibanez, BRB, tá no universo. O próprio Jonathan de Jesus, que você citou antes, Renan, que foi uma indicação do Hugo Mota, uma indicação do Centrão pro TCU, que tá lá defendendo esses interesses, né? Ele foi o que deu aquela decisão no TCU dizendo que, não, o Banco Central talvez esteja sendo meio apressado, né, de fazer isso. E tem também o da briga das instituições, né? Porque a primeira fase da operação contra o Daniel Vorcaro, ela sai na primeira instância. E depois disso que o Toffoli traz a investigação para ele e diz que qualquer passo dessa investigação tem que passar por ele próprio, né? Até de uma maneira meio estranha, dizendo como que a polícia deveria agir, dizendo que tudo que for apreendido tem que ir pro gabinete dele, né? Como se parece que ele tivesse medo de alguma coisa, né? Que tivesse ali nos bens ali dos presos. E aí, nesse sentido, a Receita Federal e o COAF e a Polícia Federal, né, que já estavam fazendo essa investigação, que já no juízo de primeiro grau, eles veem a continuidade da operação sendo interrompida pelo Toffoli. Então, nesse sentido, eles também se rebelam contra o Supremo Tribunal Federal e começa o vazamento de informações. É por isso que a gente sabe dos 129 milhões, é por isso que a gente sabe do Toffoli, é por isso que a gente sabe do Lewandowski, né? Porque essas informações foram vazadas ali da Receita Federal, do COAF, e que depois o Alexandre de Moraes ainda retalha as instituições, colocando a Receita Federal ou o COAF, ou os dois, no inquérito das fake news. Aquele criado pelo Toffoli em 2019 para censurar Cruzoé e que depois virou o chamado inquérito do fim do mundo. Então, se for só entrar na briga das instituições que começou por causa disso, já dá outra série também. Então, mas aí a pergunta que fica é o seguinte: tem um filme, eu acho, né, que é de Wall Street, que é Grande Demais para Quebrar, não é isso? Tem vários filmes da crise de 2008. Mas será que é o The Big Short? Que o Big Short conta sobre a crise de 2008 e um cara descobre antes de todo mundo, e aí você tem o socorro aos bancos. Não sei se é esse, mas eles têm aquela famosa explicação de uma moça na banheira explicando da crise. Então, talvez seja esse. Não é um caso de ser grande demais para quebrar, porque assim, do que vocês estão falando, dentro do STF, só do que está exposto, você tem 2 ministros. Tem mais gente? Toffoli e Alexandre de Moraes. Aí você vai para o partido político, você tem 2 partidos políticos, 2 grandes partidos políticos, União e PP. União, PP, MDB, PT. Esse quarteto tá aí, assim, cravado. Beleza. Aí um cara como Ciro Nogueira cairia também. Aí você vai para o Manteiga, e se você puxar o Manteiga não tem condições de ganhar 1 milhão só para ele. O Lewandowski já botou a viola e saiu de quietinho para poder não chamar atenção. Na verdade, o contrato do Lewandowski, ele foi muito cuidadoso. Bem modesto. Ele passou o contrato de 5 milhões pro filho dele tocar. Que não é ele. Então tá tudo bem. Dele é de 250 mil por mês. Então, por isso que eu disse, né? Olha que bizarro, né, mano? Ele é cuidadoso. Olha aqui que eu acabei de falar, bem modesto. 250 mil pro ministro da Justiça. Em exercício. Porra, então assim... Glauber, é uma consultoria, cara. Normal você contratar um ministro da Justiça pra fazer uma consultoria pro sistema e o filho dele deve ter um mega saber, né? Então, assim, cara, como que a gente, no final das contas, aí você vai pro BRB, aí você tem um governador, possivelmente senador, vai disputar uma eleição, não sei como é que vai ficar. Preso até lá. Não sei como é que vai ficar isso. Preso por preso, Lula foi preso, é presidente, outros são presos. Às vezes eu esqueço, né? Não, porra, porque assim, parece, né, que isso é impeditivo no Brasil, não é? Né?
até porque pode ser perseguição política, pode ser injusta, toda aquela narrativa que a gente já sabe, né? Então, assim, irmão, como fazer para que esse caso não seja um caso daqueles grande demais para quebrar e no final azeita tudo e fica tudo por isso? E quem vai sobrar dessa república? Olha, grandiosas perguntas e dificílimas de se responder. E se alguém vier aqui e disser para você que tem a resposta na ponta da língua, essa pessoa está mentindo. Porque, primeira coisa, para responder o grande demais para quebrar. Eles quebraram. Como o Brasil tem FGC, meio que assim uma parte da galera foi paga, só que você vai tendo os colaterais, por exemplo, o BRB. Os rombos nos estados. Você tem um rombo no Banco Regional de Brasília de 12 bi, que assim, alguém vai ter que cobrir. Então você tem uma contaminação lá. A gente ainda não viu todo o restante da contaminação. Eu não sei como é que, sei lá, corretoras que venderam isso, como é que elas vão lidar. Mas, por enquanto, informações que eu tenho indo a Faria Lima, não é a maior das preocupações. A maior das preocupações é justamente o seguinte: ele contaminou tanto a República toda que o Brasil tem duas alternativas e as duas são traumáticas. A primeira é pegar todo mundo. Cara, se você saindo prendendo todo mundo, de direita a esquerda, centrão, a governadores, a fundos de pensão, vai caindo todo mundo. E boa parte do capitalismo brasileiro também vai pro buraco. Vai prender de diretor, igual prender o cara da Previdência aqui do Rio, a diretor de banco lá na Faria Lima, a gente ligado ao PCC, vai prender todo mundo. Que ótimo, a República, né? Meio que cai. Seria ótimo. Seria ótimo, mas a República como ela tá hoje, ela cai. Tá. Porque você vai cair gente dos três poderes, poderosíssimas. E, cara, eu vou dar um exemplo. O Alcolumbre é presidente do Senado. O Alcolumbre nomeou o Otto Lobo. O Otto Lobo é indicação do Alcolumbre. O Alcolumbre é do Amapá. Eu vou revelar em primeira mão. Eu já tô com muito material sobre o Amapá. Das nomeações que rolaram na Previdência do Amapá, que comprou também coisa do Banco Master no Amapá. Amapá é igual ao Rio de Janeiro em termos de contaminação. E quem é o grande homem forte do Amapá? O Alcolumbre, que é presidente do Senado. Tô falando, presidente do Senado. A gente falou em nomeação do presidente da Câmara. Caras no TCU, Tribunal de Contas da União. STF. Tem gente no STJ. E tem gente no governo federal e no antigo governo federal. E nos governos. O que tá faltando? Prefeituras? Pois bem, tem prefeituras. Tem várias. Que várias prefeituras, por exemplo, na Bahia, saíram vendendo crédito cesta pra galera. Sim. Então, cai a República. Então, é traumático. Se você fizer justiça nesse caso, a República cai. E se não fizer justiça? Que é o que os caras estão trabalhando. Hoje, como as pessoas elas estão anestesiadas, elas não estão querendo sair às ruas, a massa. Assim, amanhã a gente vai ter uma manifestação grande para ver se a gente começa a contaminar a população. Que é uma contaminação que você tem que fazer. Só que as pessoas estão anestesiadas porque, como tem bolsonarista e como tem petista no escândalo, a maior parte das pessoas que infelizmente estão presas nisso, estão aguardando assim, pera, é pra eu gostar ou não gostar do Banco Master? Não veio o comando. Não mandaram, o Eduardo Bolsonaro não mandou o comando pra galera, o Nicolas não mandou o comando pra galera. É pra odiar agora o Banco Master. Mesma coisa o Lula. Ninguém deu comando pra nada. Então a maior parte das massas estão tipo assim, sei lá, tô aguardando, não parece que é tão importante. Mas a operação hoje é uma operação abafa. E se rolar a operação abafa, o Brasil acaba institucionalmente. Eu vou dar um exemplo. Não tem mais credibilidade no Banco Central e não tem mais segurança jurídica nenhuma se não fizerem nada. Não vai ter sentido um gringo botar dólar aqui. Não vai, porque assim, se não rolar nada, não há razão de você ter uma empresa séria no mercado financeiro vendendo título, oferecendo consultoria. Eu fui na Genial Investimento ontem. É uma empresa séria, Genial. Os caras de Genial falaram, Renan, tem que ir na manifestação do Banco Master. Aí a Genial é uma empresa séria. Não faz sentido pra Genial contratar cara, pagar salário alto pra caramba, montar uma equipe técnica, quando você só pode comprar um governador. Não dá. Então assim, se nada acontecer, o Brasil não tem nenhuma credibilidade pra ter qualquer coisa. Não faz sentido. Eu volto a falar, se não acontecer nada no caso do Banco Master, falar olhando pra câmera. Não faz nenhum sentido vocês receberem uma ligação de um cara da sua corretora. Não, olha aqui, estamos com esse título. Que título, meu velho? Você vai cair nesse truque de novo? Vendendo 100 bi aí de título podre pra você. Não tem nenhum sentido. Então, se não acontecer nada, o Brasil quebra. Se acontecer tudo, a República cai. Então, as duas coisas são muito traumáticas. E aí, ninguém sabe muito pra que lado ir. A gente sabe, eu acho que a gente tem que apostar tudo em curar a República. E é bom, porque o Brasil tá muito doente. Então, cara, a real é, tudo vai funcionar. Se você tirar os vagabundos, os corruptos nas posições certas, vai ter outras pessoas, tem que substituir, dar uma melhorada aqui e ali, e vão tentar purgar. Agora, se nada for feito, que é hoje 70% de chance de nada acontecer, vamos botar aí, como nação, o Brasil ele vai virando uma espécie de aquelas repúblicas da África subsaariana, uns países do mundo árabe, que é tudo corrupto e já não tem mais instituição, não tem mais fiscalização, nada vale.
Quem comprou são os amigos do rei. E acabou. Aí como nação, acabou. Ô Renan, tu citou o Alcolumbre aí, cara, eu só não te interrompi pra não atrapalhar teu raciocínio. Mas ele não tá preocupado, né? Você viu o vídeo dele dançando? Você viu ele dançando lá, um técnico brega lá, tecnobrega, não sei como é que é. Vi. Porra, ele tá preocupado aqui, ó. Olha o vídeo dele, ó. Olha aí, mano. Nojento esse vídeo, cara. Olha aí, mano, volta. Isso aqui parece um cara preocupado? Parece, cara? Parece um político preocupado com tudo que tá sendo falado aqui? Não parece, ele não né? Tá, ele não tá então, tipo assim, ano de eleição, tá lá, um super do povo, popular, suado, dançando. E o povo dançando junto. E o povo dançando junto, porra, aplaudindo. Então, rapaziada, assim, é a mesma coisa quando a gente vai falar de segurança pública. Quando a gente vai falar da política brasileira, cara, como que a gente faz? Porque, assim, para isso dar certo, você precisa, para ter uma liquidação dessa, você precisava do Bacen. Como o que você me disse? Tinham várias reclamações, várias denúncias. É igual pedido de impeachment ou pedido de PEC que não vai para frente, porque um gordinho desse aqui dançando, igual eu mostrei, ele engaveta e fala, acabou, caguei, irmão, foda-se. Não vai andar nada, entendeu? Então, se esse esquema todo compra um cara, porra, o Alcolumbre, ele manda, ele tem poder. Mas o poder real está com quem? Digamos que está com Ciro Nogueira. Digamos que está com Rueda. O Alcolumbre não vai fazer nada, mano. Ele não vai botar nada para frente. Voltamos pro Bacen. O Garipo, ele botou para frente e liquidou o Banco Master. Mas era interessante para todos esses atores políticos que nós citamos aqui agora, o Banco Master liquidado? Não. Era. Pro Lewandowski, pro Manteiga, pro Alexandre de Moraes, pro Toffoli, pro mais quem? Que fala mais nome. É que assim, talvez fosse interessante. Talvez fosse interessante só o... Não podia ter vazado. Porque assim, o problema é a Polícia Federal ter acesso às provas e ela coletar as provas documentais e coletar isso aqui. E aí entra um universo à parte que são as festas do Vorcaro também. O Vorcaro virou amigo de todo mundo. E o Vorcaro tem fotos, conversas, prints, tem tudo. Uma coisa que o Vorcaro fez de maneira inteligente, brilhante ali, né, foi ele trazer essas figuras pro lado dele, né, de maneiras até meio esquisitas, né, por meio de festas aí, né, falam muito do celular dele, que teria imagens e vídeos, etc. E foi também se aproximar e ir contratando toda essa gente. É óbvio que, porra, quando o escândalo bate na porta dele e ele tem do lado dele ministro do STF contratado, escritório de ministro da Justiça do lado dele, ele tá meio que, olha, eu tenho uma certa proteção aqui, né? Então, nesse ponto ele foi bastante inteligente aí. E a real, tá? Ele organizava festas, isso já dá pra falar. Festas? Que festas? Eu não suruba, tô entendendo. Ele usava suruba. Porra, obrigado, povo que tá em casa. Orgia. Porque Putaria, né? Quem tá em casa falar? Pensando, pô, eu também organizei uma festa aqui, cara. Fiz um churrasco pra meus minha avó. amigos, veio minha tia, meu tio. Não, porra. Suruba. Sacanagem. Sacanagem. Não só assim, né? Tinha tudo. Meu Deus, me perdoa em casa, né? Porque já que abriu a porteira? Cara. Passou das 10 da noite, né? Tá tudo ok, tá liberado. Vai que o cara gosta de outra coisa, né, irmão? Não, tinha pra todo mundo. Pra todo mundo. Então você tinha, por exemplo, a super mansão dele em Trancoso. Eu sei. 200 milhões de reais, né? Uma mansão em 200 milhões de reais. A casa nos Estados Unidos dele é de 500 milhões, 600 milhões de reais. Aqui, ó, brincando, menino. Só... O camarote dele no Carnaval do Rio, 50 milhões. E... Como? O camarote dele tem no um Rio. camarote próprio. Sim, que era o camarote Alma, né? Que ele tinha aquele cara, o Álvaro Garneiro, né? Sim. Que era o organizador. A Irina Quem Shayk bancava era o Daniel Vorcaro, 40, 50 milhões de reais. E além disso, ele contratava das mais diversas modelos internacionais pra participar. A Irina Shayk, é só dar um Google. Irina Shayk é ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Onde ele conheceu? Nas festas em Mônaco. Porque ele ficou tão baludo que ele começou a organizar essas festas dessa natureza. Mônaco, Flórida, na Itália, naquelas costas amalfitanas. E tanto que o verão europeu por 2 anos era
mafioso russo e Daniel Vorcaro. Que isso, cara. E políticos brasileiros que gostam muito de festas estavam, né, Não, festa sempre não. junto com o seu... Não, porra. Suruba. Que gosta da putaria. Porra, isso, É não é isso, isso que nós porra. estamos O falando? povo quer saber isso.